Revisão do habeas corpus em questões. Vamos ver agora a questão 143, que diz o seguinte: admite-se-á o trancamento da ação penal pelo emprego do habeas corpus quando, você já sabe, para ganhar tempo pode dar uma pausa, você já sabe que a questão correta é a letra C, for demonstrada cabalmente a falta de justa causa. Então, meu guerreiro, caiu para procurador do Estado, 2021, Sebrasp, dizendo que admite-se-á o trancamento da ação penal pelo emprego do habeas corpus quando for demonstrada cabalmente a falta de justa causa, fosse honra. Mais uma questão caiu para delegado de Polícia Civil 2021, FGV do Rio Grande do Norte. No curso de inquérito policial, a autoridade policial indiciou Napoleão pela prática do crime de homicídio qualificado, em que pese os elementos de informação colhidos demonstrassem de maneira clara que o investigado agiu em legítima defesa. Visando combater tal decisão e buscar o trancamento do inquérito policial, o advogado de Napoleão poderá, olha, linda questão, meu guerreiro, minha guerreira, para ganhar tempo, você já sabe, alternativa B, impetrar habeas corpus sendo competente para julgamento um juiz de primeiro grau. Vamos ver daqui a pouco o que é um habeas corpus preventivo, repressivo, trancativo. Olha aí, meu guerreiro, minha guerreira, impetrar habeas corpus sendo competente para julgamento um juiz de primeiro grau, força em honra. Vamos ver aqui, meu guerreiro e minha guerreira, daqui a pouco, mais uma questão 2015, diz o seguinte: de acordo com a jurisprudência do STF, o habeas corpus pode ser utilizado para o trancamento da ação penal quando transparecer dos autos de forma inequívoca a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, certo ou errado? Linda questão, certíssimo, meu guerreiro e minha guerreira. Então você já sabe, de acordo com a jurisprudência do STF, o habeas corpus pode ser utilizado para um trancamento da ação penal quando transparecer dos autos de forma inequívoca a inocência do acusado, a tipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Falou tudo aqui, uma única questão, força e honra. Caiu para a gente de Polícia 2012 de Alagoas. Considere que a autoridade policial tenha instaurado inquérito para apurar a prática de crime cuja punibilidade fora extinta pela decadência. Nessa situação, ao tomar conhecimento da investigação, o acusado poderá se valer do habeas corpus para impedir a continuação da investigação e obter o trancamento do inquérito policial. Certo ou errado, meu guerreiro e minha guerreira, você já sabe, linda questão, certíssimo, meu guerreiro. Foi crime cuja punibilidade foi extinta pela decadência, você pode si mesmo valer do habeas corpus para impedir a continuação da investigação e obter o trancamento do inquérito policial. Confere agora comigo as espécies de habeas corpus. Temos o preventivo, o repressivo e o trancativo, isso mesmo. Falou em espécie de habeas corpus, preventivo, repressivo e trancativo. O preventivo, conceder-se habeas corpus preventivo ou salvo-conduto, porque o salvo-conduto também é um sinônimo do habeas corpus preventivo. Então, conceder-se habeas corpus preventivo ou salvo-conduto sempre que alguém se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Já o habeas corpus preventivo, conceder-se habeas corpus repressivo ou liberatório, isso mesmo, repressivo, também tem como sinônimo liberatório. Então, considere-se habeas corpus repressivo ou liberatório sempre que alguém sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Já o habeas corpus, meu guerreiro e minha guerreira, trancativo, que tem também como sinônimo profilático, isso mesmo, considere-se habeas corpus trancativo ou profilático para trancar inquérito policial. Isso mesmo, então falou em habeas corpus trancativo ou profilático, é para trancar inquérito policial. Cabe habeas corpus para trancamento de inquérito policial se o fato investigado for atípico, manifesta a tipicidade formal ou material da conduta e presença de causa extintiva da punibilidade e punibilidade que foi extinta pela decadência. Então, o mais estratégico aqui é o trancativo ou profilático, que diz: considere-se habeas corpus trancativo ou profilático para trancar inquérito policial. Agora, cabe habeas corpus trancativo ou profilático, meu guerreiro e minha guerreira, para trancamento de inquérito policial se o fato investigado for atípico, manifesta atipicidade formal ou material da conduta, presença de causa extintiva da punibilidade e punibilidade que foi extinta pela decadência. Cabe habeas corpus trancativo ou profilático, força em honra. Vamos ver agora mais uma questão caiu para agente federal de execução penal, DEPEN 2021.
o habeas corpus não poderá ser impetrado pelo Ministério Público. Brincadeira, né, meu guerreiro, minha guerreira? Totalmente errado. Bizu de Robson Concursos. Em questões que viu não circule ele. Errei essa questão no dia, meu guerreiro, minha guerreira, porque eu fui logo direto. O habeas corpus poderá ser impetrado pelo Ministério Público. Então, meu guerreiro, minha guerreira, pode. Eu não vi o não ali. O não, então, ou seja, Bizu de Robson Concursos, que por vacilo perdeu uma questão no concurso do DEPEN, gabaritei quase as outras matérias, perdi aqui uma questão boba, 2 pontinhos, meu guerreiro, minha guerreira. O habeas corpus não poderá, viu? Não, você circula, sobrinha, faz qualquer coisa. O habeas corpus não poderá ser impetrado pelo Ministério Público errado, porque ele pode ser ministrado, meu guerreiro, minha guerreira. Então, fica a dica, viu? Não circula, bem grandão, sobrinha, para não cair na pegadinha do Sebrasp. O habeas corpus não poderá ser impetrado pelo Ministério Público, totalmente errado. Confere comigo agora o artigo 654, que trata do habeas corpus. O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, meu guerreiro, minha guerreira, em seu favor ou de outro, bem como pelo Ministério Público. Olha aí, o habeas corpus não exige a capacidade postulatória, ou seja, não exige você ser um advogado. O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público. A questão tinha ali o não, então não deixou a questão errada, meu guerreiro, minha guerreira. Então se ligue na dica de Robson Concursos, viu? Mais uma questão, delegado 2022, banca Robson Concursos para a nossa Polícia Civil do Estado de São Paulo. Vou fazer esse concurso. Conforme a súmula 648 do STJ, julgo o item a seguir. Olha aí, meu guerreiro. Conforme a súmula 648 do STJ, julgo o item a seguir. Quero ver anular, Sebastião. Aprende aí com Robson Concursos a fazer questão. A superveniência da sentença condenatória não prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa feito em habeas corpus. Brincadeira, totalmente errado, porque o não ali deixou, tá vendo? Circule o não, sobrinho não, faça qualquer coisa, mas não caia na pegadinha do Sebrasp nem de Robson Concursos. A superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa feito em habeas corpus. O não deixou a questão errada. Confere agora comigo a súmula 648 do STJ, que diz o seguinte: a superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa feito em habeas corpus. Olha aí, essa súmula foi aprovada em 14 de 4 de 2021, ou seja, vai cair no concurso, vai cair no concurso delegado de São Paulo, vai cair no seu concurso. Súmula 648 do STJ, a superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa feito em habeas corpus, força em honra. Meu guerreiro, minha guerreira, vamos ver agora as principais súmulas do habeas corpus, porque é estratégico que cai na sua prova. Há muitas questões. Se eu colocasse aqui, isso ia ser várias questões, eu preferi trazer as principais súmulas. Essa agora de 2021, que é a superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa feito em habeas corpus. Vamos ver agora também a súmula 648, repetindo para fixar na sua mente. A superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa feito em habeas corpus. Tem a súmula 344, que diz o seguinte: sentença de primeira instância concessiva de habeas corpus em caso de crime praticado em detrimento de bens, serviços ou interesses da União está sujeita a recurso ex officio. Súmula 395 do STF, que diz o seguinte: não se conhece de recurso de habeas corpus cujo objeto seja resolver sobre o ônus das custas, por não estar mais em causa a liberdade de locomoção. Temos também a súmula 606 do STF, que diz o seguinte: não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de Decisão de Turma ou do plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso. Súmula 691 do STF. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra a decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Súmula 692 do STF. Não se conhece de habeas corpus contra omissão de relator de extradição, se fundado em fato ou de direito estrangeiro, cuja prova não constava dos autos, nem foi ele provocado a respeito. Súmula 693 do STF. Não cabe habeas corpus contra a decisão condenatória a pena de multa ou relativa a processo em curso
por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada. Súmula 694 do STF. Não cabe habeas corpus contra a imposição da pena de exclusão de militar ou de perda de patente ou de função pública. E a súmula 695 do STF. Não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade. Então, meu guerreiro e minha guerreira, várias súmulas estratégicas, tudo sobre habeas corpus, mas a mais estratégica é a atualização aí aprovada em 14/4/2021 da súmula 648 do STJ, que diz que a superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa feito em habeas corpus, e também a súmula 694 do STF, que diz que não cabe habeas corpus contra a imposição da pena de exclusão de militar ou de pena de patente ou de função pública, e também a súmula 693, que não cabe habeas corpus contra a decisão condenatória, pena de multa ou relativa a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada, e também a última, 695, não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade, força e honra. Mais uma questão, delegado de polícia 2018, PC Bahia VUNESP. Adaptei para certo ou errado. Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou terceiros, sem, contudo, necessidade de autoridade policial justificar a utilização por escrito, a súmula vinculante número 11. Então, meu guerreiro e minha guerreira, essa questão caiu para delegado de polícia PC Bahia, traduzindo aí a súmula vinculante número 11, certo ou errado, você já sabe que a questão está errado. Por quê, meu guerreiro e minha guerreira? Diz ali, sem, contudo, totalmente errado, isso mesmo. Você vai ver agora a súmula vinculante número 11, que diz o seguinte: só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Você pode ver, meu guerreiro e minha guerreira, que a questão tentou lhe pegar, porque disso é lícito o uso de algemas em caso de resistência de fundado receio de fuga ou perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros, sem, contudo, necessidade de autoridade policial justificar. Não, a autoridade policial ele deve justificar. Você percebeu aqui que só é lícito o uso de algemas em caso de resistência de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito. Justificada a excepcionalidade por escrito. Tem que justificar a excepcionalidade por escrito. A questão disse, sem, contudo, não era necessário. Então, seja, deixou a questão errada. Então, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado, força e honra. Vamos ver agora a súmula vinculante número 14, despenco na prova, também caiu para delegado de polícia em 2018, banca VUNESP, meu guerreiro e minha guerreira, diz o seguinte: é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Você já sabe, linda questão, certíssimo, traduzindo tudo aí sobre a súmula vinculante número 14, que despencam na prova, assim como a súmula vinculante número 11, que trata do uso de algemas, súmula vinculante número 14, traduzindo aí o direito do defensor. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Então é direito do defensor agora aos elementos já documentados. Força e honra, meu guerreiro e minha guerreira.